E se eu te dissesse que algumas das criaturas mais assustadoras da história podem ter sido completamente reais, porque algumas delas têm evidências que a ciência ainda não conseguiu explicar direito? Dragão. Vamos começar pela mais icônica de todas, o dragão. Essa criatura aparece em civilizações que nunca tiveram contato entre si, e isso já diz muita coisa. Na Europa medieval, o dragão é o terror em forma de animal. Escamas, fogo, asas imensas guardando tesouros em cavernas escuras. Ele representa o caos, a ganância, o obstáculo máximo que o herói precisa vencer. Quanto maior o dragão, maior a glória de quem o derrota. Mas atravessa o mundo para a Ásia e tudo muda. Na China, no Japão, no Vietnã, o dragão é sábio, benevolente, ligado à chuva, às colheitas e ao equilíbrio da natureza. É longo, serpentino, sem asas e ainda assim voa. Não por força bruta, mas por mistério puro. É uma criatura que os imperadores queriam ter do seu lado, não destruir. Como duas culturas tão distantes criaram criaturas tão parecidas, mas com significados tão opostos. Alguns historiadores acreditam que descobertas de fósseis gigantes, de dinossauros, de crocodilos pré-históricos, podem ter inspirado esses mitos. Imagina um camponês medieval encontrando um crânio enorme no chão. O que ele pensaria? O que ele contaria para os filhos? A imaginação faz o resto. Fênix. A fênix é talvez o símbolo mais poderoso de toda a mitologia, porque ela representa uma ideia que todo mundo já sentiu na pele em algum momento da vida, a capacidade de recomeçar do zero. Essa ave lendária vive por séculos. Quando chega o fim, ela constrói um ninho com ervas aromáticas e madeiras perfumadas e se entrega ao fogo. A chama consome tudo e das cinzas nasce uma nova fênix, jovem, forte, pronta para mais um ciclo. O processo se repete para sempre. Essa história aparece no Egito Antigo, onde a fênix estava ligada ao sol e ao deus Ra. Na Grécia, em Roma e em versões diferentes em culturas do mundo inteiro. Cada povo moldou a lenda à sua maneira, mas o coração da história é sempre o mesmo. Destruição não é o fim, é uma transformação necessária. A fênix virou símbolo universal da resiliência humana. Não à toa, até hoje, quando alguém supera uma perda, uma falência, uma crise, a gente fala que renasceu das cinzas. Essa imagem tem mais de 3.000 anos e ainda funciona perfeitamente. Unicórnio. Parece coisa de conto de fadas, mas o unicórnio foi, durante muito tempo, considerado um animal completamente real, documentado em textos científicos sérios da antiguidade. Na Europa medieval, acreditava-se que só pessoas de coração puro conseguiam se aproximar de um unicórnio. Qualquer um com más intenções seria atacado imediatamente, e o chifre, chamado de alicórnio, era visto como o remédio mais poderoso do mundo, capaz de neutralizar qualquer veneno. Reis pagavam fortunas por fragmentos do que acreditavam ser chifres de unicórnio, que eram, na verdade, presas de narvais. Historiadores acreditam que o mito pode ter surgido de relatos distorcidos sobre rinocerontes, vistos de longe por viajantes europeus que nunca tinham visto o animal de perto. Um rinoceronte indiano visto de perfil, de longe, com um único chifre proeminente. Dá para entender a confusão, né? Com o tempo, o unicórnio deixou de ser um animal e virou símbolo de pureza, raridade e de tudo aquilo que parece impossível de alcançar. Hoje, até o setor de tecnologia usa o nome. Empresa avaliada em mais de $1 bilhão é chamada de unicórnio. A criatura mudou de forma, mas o significado é o mesmo. Grifo. O grifo é a fusão de dois dos animais mais poderosos que existem, o leão, rei das feras terrestres, e a águia, rainha absoluta dos céus. Corpo de leão, cabeça e asas de águia. Essa criatura aparece em mitos da Pérsia, da Grécia e do Egito Antigo, sempre no papel de guardião, de tesouros escondidos, de lugares sagrados, de passagens para outros reinos. Se você precisava proteger algo de valor incalculável, colocava um grifo na porta. A dualidade do grifo é o que o torna tão fascinante. Ele não escolhe entre terra e céu, domina os dois simultaneamente. É força e visão fundidos em um único ser. Essa combinação de poder e percepção virou o símbolo perfeito de realeza e autoridade. Não à toa, o grifo aparece em brasões, emblemas militares e decorações arquitetônicas até hoje, incluindo o brasão da cidade de Londres. Sereia.
Nos oceanos vastos e imprevisíveis, a sereia é a personificação perfeita do mar, linda e irresistível e profundamente perigosa. Metade mulher, metade peixe, ela aparece no folclore de praticamente todas as culturas costeiras do mundo de forma independente. Em algumas histórias, ela é gentil e protetora, guiando marinheiros perdidos de volta para casa, salvando náufragos das ondas. Em outras, usa a voz encantadora para atrair navios em direção às rochas, condenando tripulações inteiras à morte com um sorriso. Essa dualidade não é por acaso. Ela reflete a natureza do próprio oceano, generoso e mortal ao mesmo tempo, calmo numa manhã, devastador na tarde seguinte. Alguns pesquisadores sugerem que avistamentos de peixe-boi ou dugongos por marinheiros exaustos, depois de semanas no mar, podem ter dado origem à lenda. Mas convenhamos, peixe-boi é fofo demais para inspirar esse nível de mistério e terror. Minotauro. Na mitologia grega, o Minotauro é um ser com corpo de homem e cabeça de touro, condenado a viver para sempre dentro de um labirinto construído especialmente para contê-lo, uma prisão arquitetada pelo gênio Dédalo, tão complexa que nem o próprio criador conseguia sair sem ajuda. A história está cheia de camadas que vão além do monstro. O labirinto é uma punição, uma tentativa de esconder uma vergonha do rei Minos. O Minotauro em si é uma vítima das circunstâncias do seu próprio nascimento, uma criatura que não pediu para existir daquele jeito, e o herói Teseu usa um simples novelo de linha, inteligência e estratégia, para entrar no labirinto, enfrentar a besta e encontrar o caminho de volta. É uma história sobre força bruta versus inteligência, e sobre como, mesmo os monstros muitas vezes são prisioneiros das circunstâncias em que nasceram. O Minotauro assusta, mas também provoca uma pontada de empatia. Kraken. Lá no fundo do oceano, nas águas geladas e escuras da Escandinávia, os marinheiros vikings temiam algo muito pior do que qualquer tempestade, o Kraken, descrito como uma lula ou polvo gigantesco, tão imenso que podia ser confundido com uma ilha. O Kraken era capaz de arrastar navios inteiros para o fundo do mar com seus tentáculos colossais. Marinheiros contavam que o animal criava redemoinhos ao mergulhar, sugando tudo ao redor. Numa época em que o fundo do oceano era completamente desconhecido, a ideia de que algo enorme e invisível vigiava as profundezas era absolutamente aterrorizante. E sabe o que é curioso? Lulas gigantes realmente existem. A lula colossal, descoberta na região antártica, pode passar dos 13 metros de comprimento. Seus olhos são os maiores de qualquer animal conhecido, do tamanho de uma bola de futebol. Talvez o Kraken não fosse tão mito assim. Talvez fosse só um exagero bem justificado. Cérbero, na fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos, existe um guardião que nunca dorme, nunca descansa, nunca se distrai. Cérbero, o cão de 3 cabeças que guarda as portas do submundo grego. 3 cabeças, 3 olhares simultâneos em direções diferentes. Ninguém passa despercebido. Ele impede os mortos de voltarem para o mundo dos vivos e os vivos de entrarem no reino de Hades sem permissão. Cada tentativa de enganá-lo foi catalogada na mitologia e todas falharam, exceto as dos grandes heróis. Orfeu o adormeceu com música, Hércules o capturou com força pura, amando do rei Euristeu como uma das suas 12 missões. Cérbero representa algo muito universal, a ideia de fronteiras que não devem ser cruzadas, que certas transições, uma vez feitas, não têm volta, e que há forças no universo cuja única função é garantir que a ordem das coisas seja mantida. Hidra. Se você acha que matar um monstro resolve o problema de vez, a Hidra vai te provar que você está muito enganado. Na mitologia grega, a Hidra de Lerna é uma serpente aquática de múltiplas cabeças que habitava os pântanos pestilentes de Lerna, no Peloponeso. Ela tem um truque absolutamente cruel. Corte uma cabeça e nascem 2 no lugar. Atacar diretamente não só não resolve o problema, multiplica ele. Quanto mais você tenta combater pela força bruta, pior fica a situação. Hércules, o herói mais forte da Grécia, precisou pedir ajuda ao sobrinho Iolau para conseguir derrotá-la. Enquanto Hércules cortava as cabeças uma a uma, Iolau cauterizava imediatamente os cotos com uma tocha, impedindo a regeneração. Só a combinação de força com estratégia e fogo funcionou. Sozinho, por mais poderoso que fosse, Hércules não tinha chance. A Hidra virou símbolo permanente de problemas que se multiplicam quando enfrentados da forma errada: corrupção, dívidas, vícios, conflitos mal resolvidos.
Quantas vezes na vida a gente tenta resolver algo na base da força e só cria mais confusão? A Hidra é esse lembrete milenar. Alguns desafios exigem método, paciência e o parceiro certo, não apenas coragem. Yeti, abominável homem das neves. Nas montanhas cobertas de neve do Himalaia, em um dos ambientes mais extremos e inexplorados do planeta, dizem que algo caminha, algo grande, algo que não quer ser encontrado. O Yeti, também chamado de abominável homem das neves, é descrito como uma criatura bípede, coberta de pelo escuro ou claro, dependendo da região, com pegadas enormes que aparecem na neve e somem sem explicação. Populações locais do Nepal e do Tibete falam sobre ele há séculos, com um respeito que vai além da lenda, como se ele fosse uma presença real no mundo deles. As pegadas são documentadas, os avistamentos são raros e sempre disputados. A ciência atribui a maioria deles a ursos, a humanos, ou a distorções causadas pelo derretimento da neve. Mas o Himalaia tem picos que nunca foram completamente explorados, vales onde nenhum ser humano jamais pisou. Em lugares assim, a certeza absoluta não existe, e é exatamente essa incerteza que mantém a lenda viva há tanto tempo, porque, no fundo, a gente ainda quer acreditar que existem lugares no mundo onde o desconhecido pode existir de verdade, fora do alcance da câmera, do satélite e da explicação científica. E aí, qual dessas criaturas você acha que tem mais chance de existir de verdade? Comenta o nome dela aqui embaixo. E se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. No próximo episódio, vamos explorar criaturas que a ciência quase confirmou que existiram de verdade, incluindo um caso documentado por pesquisadores que ainda gera discussão até hoje. Não perde!